Olá! Nós estamos aqui agora para explicar o que é uma progressão aritmética. Conforme o conceito que já foi passado, a progressão é um conjunto de números que segue um ritmo definido. Como passar isso para os alunos? Vamos usar um exemplo prático do dia a dia, partindo de um depósito em um cofrinho. Tá? Toda criança sabe isso. Vamos partir de um valor inicial de R$1. O aluno no primeiro dia depositou R$1. No segundo dia, ele irá depositar o valor anterior mais R$2. Então, quanto ele terá que depositar no segundo dia? R$3. No terceiro dia, então, ele terá que depositar o valor anterior mais R$2, ou seja, R$5 serão depositados. No quarto dia, seguindo essa mesma progressão, o aluno terá que depositar R$7. No quinto dia, ele irá depositar, então, R$9. Ao final de 5 dias, uma semana de segunda a sexta, quantos reais esse aluno terá acumulado? Seria somente a somatória dos valores que se encontram aqui. 1 mais 3, 4, mais 5, 9, mais 7, 16, mais 9, R$25. É um exemplo básico para te mostrar como se forma uma PA. São números em sequência, mas que seguem um padrão, que seguem um ritmo já definido. Nesse caso, o ritmo vai de 2 em 2. Ou seja, essa é uma PA que tem razão 2. Eu vou sempre pegar, se eu usar os termos e descontar, fizer uma subtração do segundo termo menos o primeiro, eu vou encontrar a razão. Ok? Bom, pessoal, temos aqui um exemplo de progressão aritmética. Usando esse exemplo, nós vamos exemplificar como encontrar os termos da progressão, também encontrarmos a razão dela, ou seja, o valor que há entre eles e que é o que determina essa progressão. Essa progressão é composta dos termos 4, 7, 10, 13, 16 e 19. Como que nós identificamos os termos numa progressão? Partindo do primeiro número, a gente nomina esse primeiro número de A1. Então, o primeiro termo da nossa progressão seria o 4. O segundo termo, 7. Terceiro, 10. O quarto, 13. O quinto, 16. E o sexto termo, 19. Vou colocar aqui para vocês para ficar mais claro. Qual é a razão entre eles? Ou seja, qual é o intervalo entre esses números? Como é uma forma fácil de localizar essa diferença? Fazendo a subtração entre os dois termos. 7 menos 4, 3. 10 menos 7, 3. 13 menos 10, 3. 16 menos 13, 3. 19 menos 6, 3. Ou seja, essa progressão
ela está seguindo um ritmo de 3 em 3. Ou seja, a razão é 3. Qual a fórmula para se calcular esses valores? Se eu já sei que os termos são nominados A1, A2, A3, A4, A5 e A6, eu vou usar a expressão a seguir. Por exemplo, se eu quisesse calcular o termo A2, como eu faria? Eu colocaria A2 é igual ao primeiro termo mais a razão. Ou seja, qual é o primeiro termo? Seria o 4 mais a razão, que é 3, ou seja, o A2 seria igual a 7, que é exatamente o segundo termo da nossa progressão. O cálculo do terceiro termo, como se daria? A3. A3 é igual ao A1, o primeiro termo, mais 2 vezes a razão. Por que isso? Porque para eu achar o terceiro termo, eu tenho que pegar o primeiro. Quantas razões tem entre eles? 1, 2. Por isso, eu vou fazer a soma de 2 vezes a razão. Assim sucessivamente. Para eu encontrar o A4, eu preciso pegar o primeiro termo mais 3 vezes a razão. Aqui está o A4. 1 razão, 2 razões, 3 razões. Assim, se dá com a soma do A1 mais 4 razões. Observem que, seguindo essa lógica, eu vou sempre pegar o número que eu procuro e vou descontar 1. Para eu encontrar o A5, eu peguei 4 razões. Para eu encontrar o A4, 3 razões. Para eu encontrar o A3, 2 razões. Ou seja, está sempre descontando 1. Então, se eu for pegar um número N, que eu não sei qual é, o elemento N, eu vou ter o A1 mais, se eu tenho que descontar 1 daqui, eu preciso fazer N menos 1 vezes a razão. Ou seja, vai seguir o mesmo raciocínio das anteriores. Esse é o método de se encontrar um termo qualquer de uma razão. Vamos ver agora como calcular a razão de uma progressão. Bom, a razão da progressão é calculada da seguinte forma. A razão é sempre dada pelo A2, no nosso caso, né? Menos, subtraindo, o primeiro termo que seria o A1. Ou a razão pode ser dada também da seguinte forma. O termo A3 menos o termo A2. O termo anterior ao termo A3. Temos que partir de um termo e subtrair o termo anterior. Aqui poderia ser A4 menos A3, A5 menos o A4. É sempre descontando. No caso, partindo do segundo termo para o primeiro, do terceiro para o segundo, pegando um termo e subtraindo o anterior a ele. Se fôssemos utilizar o exemplo dessa PA e realizarmos esse cálculo, a razão aqui seria A3, 10, menos A2, 7. A razão, no nosso caso, é 3. Então, eu posso dizer que a razão vai ser A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Eu vou ter que sempre encontrar o mesmo valor se eu descontar o termo em questão menos o seu antecessor.